A franquia começou a ter aquelas mortes mais loucas e criativas, sempre tomou como base as maiores e piores fobias da população em geral, mesmo aí contando com alguns exageros à parte, que acaba se tornando aí tanto um charme para quem é fã de verdade dessa franquia toda. E no vídeo de hoje eu vim destacar alguns acidentes que de fato saíram da tela e foram para a vida real, e da vida real foram para a tela, sem contar aí com o sexto filme. E antes de começar, já se inscreva no canal, ative a notificação para receberem mais conteúdos, curta e comentem bastante, me siga na minha rede. E sem mais delongas, vamos ao que interessa, né, gente? O primeiro acidente, ele acontece no segundo filme, aquela cena de abertura, né, onde as histórias estão voando a todo caminho, causando aquelas mortes que a gente vê, né, varrendo por onde passa. E é muito interessante que esse tipo de acidente foi da tela para a realidade. Mesmo que uma realidade virtual e esse acidente possa acontecer na vida real, ele aconteceu. Sabe aquela cena da morte do policial sendo esmagado por uma tora? Então, foi mais ou menos assim. Segundo o noticiado, o motorista, ele estava dirigindo ali, né, seu carro, e ele estava andando ali meio que atrás desse caminhão de cargas de madeira. Só que ele foi inventar de procurar alguma coisa embaixo, não sei porquê, e o carro seguiu seu fluxo, né, como eu já estava ali atrás, então as madeiras só foram entrando. Por sorte, ele estava agachado. Ele não sofreu tanto impacto, mas mesmo assim, pelas fotos você vê que foi por um triz que ele não foi praticamente trucidado pelas madeiras, porque, gente, é um estrago que ninguém queria passar. Por sorte, ele só teve ferimentos leves. E esse acidente ele aconteceu no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Sabe quando? Em 2019. Muito recente, já provando premonição que, apesar dos exageros, a realidade era ter ser muito pior, e por pouco esse cara não foi de arrasta, quase sem rosto para contar a história. Esse segundo acidente aqui, ele acontece na abertura do primeiro, e ele é o último acidente que acontece no quinto filme da franquia. Se você inverter a ordem, você entende melhor o que eu tô querendo dizer. E já foi confirmado que não foi inspirado no que aconteceu no voo 7WA800, mas alguns detalhes que eu vou contar a vocês aqui, eles impressionam muito com a riqueza de que como aconteceu. É sério, vocês vão entender mais ou menos a loucura que deu na minha cabeça. Olha só, a rota regular do filme, né, de voo do filme, é a mesma do voo 7WA800. O segundo detalhe é que tinha um grupo também na vida real do 7WA800 escolar que estava indo para a França. E no filme também. O avião, ele explodiu da mesma forma do que aconteceu na ficção. E tudo se intensificou na subida do avião, que ele ganhou pressão e força e desencadeou aquela loucura toda. E para vocês entenderem por que eu fiquei muito maluco com tudo isso, olha só, o roteiro do filme, ele foi feito em 1994 e o acidente aconteceu em 1996. Agora me diga aí se esse cara não foi um grande visionário do filme. De visionário em visionário, ele entendeu tudo, aí ele já pegou os ganchos dos outros filmes e resultou nisso aí tudo aí. Eu não tô bem não. E pra piorar e pra deixar as coisas ainda mais loucas, sabe a cena dos destroços mostrados no noticiário do filme? Adivinhe, é do voo 7WA800, que explodiu e ficou lá. Deixou nem marcado, ou seja, não bastou a semelhança dos detalhes, ele ainda tinha que mostrar para brincar com a cabeça do povo. Esse terceiro acidente que eu vou citar para vocês, ele acontece na cena de abertura do quinto filme. Ele saiu da vida real e acabou indo para as telas. Ele ocorreu mais ou menos em 2007 na ponte 35W em Minneapolis, em Minnesota, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Tudo que aconteceu ali, tirando alguns certos detalhes, com alguns exageros, aconteceu na vida real. E realmente impressiona muito, porque no início das investigações, eles foram contabilizados ali mais ou menos 7 mortes. Sim, 7 mortes. Mas ao decorrer das perícias, né, e a conclusão ali, foram contabilizados um total de 13 pessoas mortas nesse grande desastre. E daquela coisa toda, 2 das 8 pistas
estavam passando por reparos e as outras demais permitindo a circulação de veículos. No entanto, que se vocês lerem a reportagem depois, se vocês conseguirem encontrar, vocês vão ver que uma das causas desse acidente, desse grande desastre, foi que o excesso de peso dos maquinários e da circulação de veículos foi uma das maiores causas do acidente. Ou seja, se o governo interditasse aquela ponte, isso poderia ter sido evitado, pelo menos o dano seria muito menor do que foi nesse famigerado ano de 2007. E sim, existia um ônibus, esse ônibus era escolar, e existia mais ou menos ali umas 60 crianças dentro. E todas elas conseguiram sobreviver. Esse foi o maior alento que eu li da reportagem. E, gente, um detalhe muito interessante é que pessoas, elas ficaram presas no desmoronamento da ponte. Mas quando eu falo presa, não é como aconteceu no filme, mas presa no sentido de que a ponte ela caiu no formato de V, mais ou menos. Então, carros e veículos ficaram ali, né, e até algumas pessoas elas ficaram presas no seu devido local até que o socorro chegasse. E realmente, né, depois a gente acaba descobrindo que 60 pessoas, mais ou menos, acabaram ficando feridas, desde os mais leves aos mais graves. E uma coisa que me intriga muito, que me revolta muito, é que o governador, na reportagem, ele fala que fizeram vistoria anos antes e não tinha encontrado nenhuma falha estrutural. Agora, como é que isso foi possível? Como é que não achou nenhuma falha? Como é que esse acidente aconteceu se não tinha encontrado nenhuma falha? É impossível. Teve falhas, eles negligenciaram e deixaram acontecer. É simples, porque não tem justificativas para uma fala que é tão clichê de governos passou a trabalhar na situação depois que ela aconteceu, ou seja, na remediação. E o mais impressionante de tudo, sabe o que é? É que a ponte ela foi reconstruída, né? Demorou aí mais ou menos uns 14 meses, mas ela ficou em um estado tão lindo que eu fiquei assim, por que não fizeram isso antes? Por que esperou tanto para fazer isso? Esse quarto acidente que eu vou citar para vocês, ele aconteceu na cena de abertura do quarto filme, né? O acidente que aconteceu na vida real e acabou indo para a ficção. Ele aconteceu, se não me engano, no evento de automobilismo que aconteceu em 1955, que ficou conhecido como Desastre de Alemães. E os acontecimentos da vida real, ele é praticamente o que aconteceu na ficção, só tirando praticamente alguns exageros à parte. Aqui a gente tem o carro, né, deslizando ali por algum motivo, óleo, não sei, e ele acaba capotando e com impacto causando a explosão. E essa explosão levou mais ou menos a 83 pessoas a óbito, incluindo o próprio piloto da Mercedes, o Pierre Levy. E segundo a perícia, ela constatou que uma das causas da explosão foi porque boa parte ali dos compartimentos do carro era feita de magnésio. Então, o magnésio é um material que acaba pegando fogo facilmente. Então, foi isso que durante o aquecimento do motor e o impacto da explosão, né, do choque, acabou causando essa grande explosão e levando muitas pessoas no meio do caminho. E o que assusta mesmo é que a corrida ela continuou a acontecer sem meio mais, não tem nenhuma explicação tão plausível para a corrida continuar acontecendo, mas ela aconteceu e teve um vencedor. E com esse acidente, né, a Mercedes acabou se retirando das corridas de automobilismo e voltando anos depois, em 1989, numa corrida também de automobilismo. E um detalhe bem curioso sobre tudo isso é que durante algum tempo, alguns países, né, devido a esse acidente, acabou proibindo corrida de automobilismo, justamente, né, porque é muito complicado você não ter nenhum trabalho de reparo, equipamento, pessoas suficientes, e também evitar, né, que as pessoas morram, né, porque se as pessoas vão para assistir uma corrida, elas não querem morrer, né. Pode acontecer algum acidente leve ou outro, mas que não leve aí o motorista a óbito, mas nada tão grave quanto aconteceu, né, no Le Mans. E depois de algum tempo essas proibições acabaram sendo revogadas e os países voltaram a permitir as corridas de automobilismo, claro, né, com toda precaução e com toda a prevenção e remediação que a situação em si precisa.
Esse quinto acidente que eu vou citar pra vocês, ele acontece na cena de abertura do terceiro filme. Sim, é a cena tão atemporal da montanha-russa. Eu devo dizer a vocês que não foi confirmado que os produtores se inspiraram em acidentes na vida real, mas alguns detalhes desse, caos na montanha-russa se assemelham muito em alguns noticiários que vocês podem encontrar pela internet. E eu vou citar alguns deles para vocês depois se questionarem se foi inspirado ou não nesses fatos. O primeiro deles, ele aconteceu em Nebraska, na cidade de Omaha, em 1930, mais ou menos, se não me engano, onde um defeito nos freios acabou causando um acidente, matando 4 pessoas esmagadas e outras 16 feridas. E devido a esse acidente, a montanha-russa acabou sendo interditada e fechada, e anos depois aconteceu o mesmo com o parque. Agora, esse segundo e terceiro detalhe que eu vou citar para vocês, eles se complementam muito. Apesar de acontecerem em anos diferentes, em locais diferentes dos Estados Unidos, cara, a semelhança ela é muito assustadora. Olhem só, esse segundo acidente, ele aconteceu em um brinquedo chamado Texagant, que aconteceu em 2013, onde uma mulher acabou questionando, as pessoas que estavam conduzindo o equipamento, que tinha algum problema na barra de segurança. E logo depois disso, aconteceu algo inacreditável. O corpo dessa mulher, não sei como, ela acabou sendo esmagado, trucidado pelo brinquedo, onde parte do corpo dela foi para cantos diferentes. E o mais assustador de tudo isso foi que a filha viu isso acontecer com a mãe, sabe, sem ter como reagir. E é muito doido porque essas partes acabam sendo espalhadas em um espaço de raio de 23 metros. Não só tem mancha de sangue, mas também partes de tecidos do corpo da mulher, sabe? Sendo esmagado, sabe? O quanto é traumatizante você ter uma pessoa que te carregou 9 meses morrer de uma forma tão assustadora, que poderia ter sido evitada se eles ouvissem essa mulher. É surreal demais. E tempos depois desse acidente, acabou sendo criada uma lei na cidade proibindo montanhas russas em parques, pelo menos em toda aquela região onde ocorreu o acidente. E esse terceiro acidente, ele aconteceu na montanha-russa Mortal Cyclone, que se encontra em Connesland no ano de 1980, onde não se sabe ao certo o que aconteceu, se um cara estava discutindo com alguém, ou não se sabe qual a ocorrência disso. Um cara acabou se levantando no caminho ali da montanha-russa e acabou sendo atingido fatalmente por uma viga transversal que se encontrava ali no meio do caminho e morreu. O impacto ali já foi. Aí vocês devem estar se perguntando, aonde está essa cena que eu nunca vi? Sim, gente, ela está na cena no canto mais óbvio possível, a morte do Kevin. Toda a ocorrência da morte do Kevin é exatamente como aconteceu no segundo e terceiro acidente que eu citei para vocês. Sem mais. É por isso que eu falo. Não foi confirmado se eles se inspiraram nesse acidente, mas as semelhanças com a vida real, elas são assustadoras. Entendeu? É como se a franquia queria se brincar com a morte, mas ao mesmo tempo mostrar que as raridades impossíveis, elas podem ser possíveis. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, ative as notificações para receber mais conteúdos, curta e comente bastante, me siga na minha rede e até a próxima. Tchau.